Lucas 16, versos 1 em diante, diz assim: Ele dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isso que ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: O que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar, eu não posso. De mendigar, tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então ele disse a outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E vos digo isso, e eu vos digo: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles os receba nas habitações eternas. Amém? Pode sentar, irmãos. Essa palavra veio ao meu coração e depois eu descobri o quão desafiador é esse capítulo 16 aqui de Lucas. Eu espero que muito em breve o pastor possa fazer uma explicação também, né, desse texto. É um texto muito rico, há muitas controvérsias, não controvérsia em relação à mensagem central, né, mas há algumas interpretações para com esse texto, e eu vou trazer uma mais perto daquilo que eu estudei e vi que é a mais ortodoxa, a mais seguida pela nossa linha doutrinária, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Diante desse texto, quando eu me deparei com ele, eu fui à busca das parábolas que Jesus contou, tá? Em torno de 35 a 40 parábolas. E eu pude perceber que 1/3 dessas parábolas de Jesus, elas se referem a riquezas e a dinheiro. E é um tema frequente na mensagem do Senhor Jesus, né? Dado a dificuldade que todo ser humano tem em relação ao dinheiro. E claro, os filhos de Deus, por estarem neste mundo ainda, esse mundo caído, também vai sofrer as influências, as consequências, as linhas de pensamento também, de alguma medida, em relação à questão financeira e material. E nós percebemos com isso o quão, e a gente percebe através da nossa vida mesmo, o quão desafiador é a gente administrar aquilo que o Senhor nos deu. E não só as coisas financeiras, mas de uma forma geral, tudo aquilo que o Senhor entrega para nós. Nós estamos diante de um texto que ele vai falar especificamente, embora aqui a minha versão fala mordomo, várias versões falam administrador, né? Nós estamos diante de um texto que fala de um administrador, de uma pessoa, né, que está diante de uma situação que aconteceu. A parábola diz que ele era um administrador infiel, e a gente percebe na leitura do texto o que de fato aconteceu. Ele tinha um patrão, um senhor muito rico, e esse homem administrava as suas posses, conforme nós lemos aqui nessa noite. E esse homem foi chamado à presença do seu senhor, do seu patrão, do seu amo, né? Diz assim algumas linguagens mais clássicas, né? O seu patrão chama diante dele e fala, trocando em miúdos assim: que negócio é esse que eu estou sabendo, né? O que você tem feito com os meus recursos? Estou sabendo por aí que você anda administrando de forma errada aquilo que eu confiei a ti.
E esse homem, ele fica preocupado, porque o patrão, ele chama uma prestação de contas, quer saber o que está acontecendo com aquilo que foi entregado em suas mãos. E esse homem, ele já logo aqui no início, ele já fica preocupado, e o texto fala que, mais especificamente, né, a forma que o patrão fala é o seguinte, ele chamando o administrador, disse-lhe: o que isto que eu ouço de ti? Entrega conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser o meu mordomo. Né? Então, havia um burburinho na cidade, na região, de que esse homem não estava administrando aquilo que foi confiado em suas mãos. E quantas histórias a gente já ouviu por aí, aqueles que trabalham na iniciativa privada, ou até na sociedade de uma forma geral, né? Quantas histórias a gente ouve falar de pessoas que deu desfalques em empresas, em organizações. Então, nesse caso aqui, o mordomo, ele está passando por esse estreito, né? E aqui no verso 3, ele é chamado a essa prestação de conta. Agora, antes de ir para o 3 aqui, a respeito dessa questão da prestação de contas, né? Aqui nós estamos diante de um texto que está falando especificamente acerca, né, dessa questão que ele administrou de forma equivocada os recursos do seu patrão. E aqui há uma prestação de contas, ele chama esse homem para falar o que está acontecendo. Mas nós não podemos esquecer também que essa palavra também, ela nos lembra de algo muito importante para nós, né? Todos filhos de Deus, que também um dia nós seremos chamados a prestar conta diante do nosso Pai, né? Diante do nosso Deus. É claro que, como o pastor pregou no aniversário lá no Embratel, embora eu não estava lá presencialmente, mas depois logo pela segunda-feira, quando ele já lançou a mensagem, eu já estava ansioso por aquele ensinamento, né, sobre o juízo, né? E nós vemos que no dia que o Senhor nos chamar a prestar conta diante dele, de tudo aquilo que ele nos deu, de tudo aquilo que ele confiou em nossas mãos, não será como alguns de forma equivocada, ou até eu quando criança, eu acho que muitos aqui quando crianças ouvia, né, que vai haver aquele grande dia e que a pessoa chegava toda esperançosa lá diante do Senhor, o Senhor mandava ela ir embora, né? Não é bem assim, né? Quando a pessoa já fecha os seus olhos aqui nessa vida, ela já sabe exatamente o que espera dela dali em diante. Não tem um momento cinza, né, em que entre a morte e até o julgamento. Não, ele já sabe exatamente. Quando nós lemos ali daquela parábola, né, do rico e o Lázaro, nós vemos exatamente que não há essa zona cinza e que exatamente há que a pessoa já vai saber que ela está numa situação muito complicada. E a gente ouvia que a pessoa chegava diante do Senhor e o Senhor colocava ela para correr, né? Soltava os cachorros, como dizia o pessoal. Sendo que, na verdade, Deus, a pessoa que vai estar ali diante de Deus no grande dia, os servos do Senhor, esse julgamento vai ser das nossas obras, né? Como nós temos aprendido aqui. Alguns vão receber obras maravilhosas, obras que não serão queimadas com fogo, né? E alguns vão ter obras um pouco mais efêmeras, né? Mais passageiras, e essas obras vão ser queimadas. Não significa ser apartado da presença do Senhor, mas significa que você não vai ocupar uma posição de destaque lá no céu. E assim é a vida do crente. Então, nós estamos diante de Deus, a famosa frase em latim, né, que é o coram Deo, estamos sempre diante de Deus, e é importante a importância dessa gravidade, de sabermos dessa gravidade, que de fato estamos diante de Deus, e a forma que nós vivemos, administramos e conduzimos as nossas vidas de uma forma geral. Porque um dia nós iremos prestar conta a Deus. E isso é muito patente em toda a mensagem, toda a palavra aqui da Escritura. E nós vemos aqui no verso 3, que ele tem aqui na cabeça dele aqui uma estratégia, né, para tentar resolver a situação. Afinal,
pelo que a gente percebe aqui, ele administrava uma propriedade rural, né? Porque aqui está falando de trigo, aqui está falando de azeite. Então, ele não tinha força para pegar no pesado. Ele não podia trabalhar no pesado, né? Ele fala aqui, que no verso 3 aqui ele fala: o que farei, pois o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar eu já não posso, né? Então ele não tinha força física para um trabalho mais pesado. Mendigar, ele tem vergonha. Afinal, ele ocupava uma posição de destaque na sociedade. Ele era respeitado na sociedade devido ao seu cargo. Então ele estava preocupado com a sua reputação e com a sua saúde, que ele não tinha, né, para exercer um trabalho mais pesado. Nós vemos aqui, primeiramente, que ele não pensou, né, nas consequências, né, e ele agiu de forma a se beneficiar. E aqui, mais uma vez, ele vai escalando a situação. Ele não pensou no que fazer, ele administrou de forma equivocada, provavelmente ele obteve para si vantagens indevidas. E aqui no verso 4 ele continua, que ele resolveu então maquinar, ter em mente aqui uma estratégia, né? Então, aqui a partir do verso 5, diz assim: assim ele chamando a si cada um dos devedores. Então, tinha muitas pessoas que deviam ao seu senhor, né? E ele aproveita dessa situação. Alguns comentaristas falam que naquela época, como era proibido a cobrança de juros, se fazia aí uma nota e colocava-se um valor a mais, né? E a pessoa já assinava diretamente ali, né? Mesmo antes ali dela ter acesso ali a todos os pormenores do contrato, né? Então não podia cobrar juros, mas mesmo assim, alguns comentaristas dizem que provavelmente pode ser que esses cálculos aqui das dívidas desses credores era um cálculo meio elevado, semelhante ao que os cobradores, os publicanos cobravam os impostos da época. Eles cobravam sempre de uma forma maior do que efetivamente era a dívida que as pessoas tinham. Os juros eram sempre mais altos, né? Então, ele chamou o primeiro aqui, que devia azeite. Ele chamou os devedores e disse ao primeiro: quando tu deves ao meu senhor? Aí no 6 aqui. E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, assenta rapidamente e escreve 50. Então, esse primeiro aqui, ele já teve um desconto de 50% das suas dívidas. Então, ele continua, ele enganou uma vez, ele continua com estratégias aqui, né, para tentar resolver de forma carnal, né? Afinal, Jesus fala depois mais à frente, né, que ele não é um filho da luz, né? Ele é um filho das trevas e é assim, amados, os filhos das trevas, os homens do mundo, eles são assim, eles buscam estratégia, eles fazem os seus rolos, né, vamos dizer assim, eles fazem as suas maracutaias e eles vão escalando cada vez mais aquilo, né? Ele engana, depois ele tenta remendar aquela situação e a coisa só vai piorando, né? E aí ele chama o segundo, né? Ele chama o segundo tinha uma dívida também para com seu senhor, uma medida de trigo, e ele dá um desconto de 20%. E aí a gente está diante de uma grande situação, porque o texto ele fala de um elogio aqui no verso 8. O verso 8 fala que o Senhor elogiou o mordomo injusto. Para alguns, esse senhor aqui, no grego é Kyrios, ele pode ser interpretado tanto como o senhor, o patrão dele, né? Pode ser interpretado como o patrão dele, como o Senhor Jesus. Mas, como nós sabemos que o nosso Deus, pelas todas as páginas das Escrituras, ele não concorda com a injustiça, aqui está provavelmente a fala do seu patrão, olhando toda aquela situação, né? O camarada foi lá, ele deu cano no seu patrão, e agora ele está chamando os devedores ali, sabendo que ele vai ser despedido, ele vai perder o emprego dele,
E o que ele está em mente aqui? Ele está querendo arrumar para si amigos, ele está querendo arrumar um colchão para ele, depois quando ele estiver numa situação pior. Porque se ele tenta bancar o bom samaritano, vamos dizer assim, o bondoso para com essas pessoas vão olhar de forma positiva para ele. Quando ele perdeu o emprego, ele está pensando assim, quando eu perder o emprego eu vou conseguir algo nessas propriedades, junto a essas pessoas vão me defender. E certamente também era benefício para o texto não fala isso, é uma inferência, tá? O texto não fala isso. Naquela época, a generosidade era algo muito bem visto, até hoje, mas a gente utiliza isso de forma muito, vamos dizer assim, a gente vulgarizou o termo generosidade, o mundo vulgarizou. O mundo vulgariza tudo, né? Tudo que é bom, o mundo usa, né, de forma a se tornar ruim aquilo, aparentemente ruim. E para o patrão também era um bom marketing, afinal. Ter diante da sociedade que ele era uma pessoa generosa, uma pessoa que perdoava dívidas. Então, no primeiro momento, é óbvio, o patrão ficou muito preocupado, afinal, estava vendo um desfalque ali. Mas depois dessa situação toda, ele também, que a Bíblia fala que os dois aqui são ímpios, né? Esse senhor, o patrão dele também é ímpio, ele também queria tomar vantagem. Então a gente percebe também que não é só ele que está querendo esse destaque, que busca esta glória, que quer buscar esse destaque, mas o patrão também, o texto não fala, mas por inferência, por a generosidade ser algo muito bem visto na época, ele também se beneficiaria. É tão verdade que ele elogia. O texto aqui no verso 8 fala assim: e o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Então ele agiu ele teve uma astúcia, ele foi sagaz, né? Ele usou de inteligência para tentar resolver a situação. E agora ele estava conseguindo apoiadores para depois, quando ele perdesse o emprego dele. E aí Jesus ele fala aqui na segunda metade do verso 8, ele fala: porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Então, Jesus aqui, olhando para aquela situação, ele falou: olha, existe aí uma inteligência desse homem. Esse homem é um homem ímpio, esse homem está fazendo, ele fez falcatrua em relação ao seu Senhor, ele está tentando remediar a situação aí, e essa forma que ele agiu, os filhos da luz deveriam ter inteligência para agir, não da mesma forma, não trapaceando, não cometendo injustiças, não querendo estar ligado a toda a rede de injustiça, mas deveria olhar para seus bens, para suas riquezas, para suas posses, para aquilo que o Senhor confia em nossas mãos e tentar agir com astúcia, com esperteza, com aquilo que o Senhor nos dá para angariarmos amizades para junto do reino de Deus. Como que é isso, irmão César? Quando os nossos bens, eles são úteis ao avanço do reino. Quando o nosso dinheiro, ele é colocado para a propagação do evangelho. Quando por meio daquela doação, por meio daquilo que é os nossos bens materiais, isso é utilizado para que vidas venham ao evangelho. O nosso exemplo bem prático aqui é o nosso trabalho missionário lá em Moçambique. E nós vemos que tudo isso, o texto, depois, mais adiante, nós vamos ver sobre isso. Tudo isso se constitui, né, aqui o verso 9, né, só para entrar no ponto que eu já quero conversar com os irmãos. O verso 9, ele fala que: eu vos digo, fazei para si amigo com as riquezas da injustiça. Jesus, ele não está querendo dizer que o dinheiro das trapaças, da corrupção, os irmãos têm que se apropriar da corrupção, têm que ser corruptos, têm que fazer coisa errada, e por meio das trapaças, ele pega esse dinheiro e vem depositar, e vem entregar diante do Senhor. Não é disso que o Senhor está falando. Não é disso que Jesus está falando.
Jesus está querendo dizer o seguinte: lá na eternidade nós não teremos dinheiro, não terá bens materiais, não terá real, não terá dólar, não terá euros, não terá as posses que temos aqui. Então, como esse mundo é passageiro e tudo que nele há é passageiro, então vamos utilizar essas coisas que são injustas, que estão dentro deste mundo injusto. Por mais, amados, que o nosso dinheiro, que aquilo que o Senhor colocou, vamos focar na questão do dinheiro. O nosso dinheiro que nós ganhamos de forma lícita, correta. Esse dinheiro, ele está no mundo, esse mundo é caído. Há sujeira nele. Para chegar até as nossas mãos, coisas aconteceram, por mais que nós não estamos, quantas coisas acontecem neste mundo. Mas o Filho de Deus, esse dinheiro, esse recurso, ele ali trabalhando, chega até ele, ele santifica. O seu patrão pode ser uma pessoa ímpia, mas você não é ímpio. Ele pode, ter investimentos, ter outras fontes de renda, que aí no final esse dinheiro vem para pagar o seu salário. Esse dinheiro chegou até você, É nesse sentido que eu quero dizer também. E esse dinheiro chega até a sua mão, você é um servo de Deus, você consagra ao Senhor, você utiliza disso aí, você oferta na casa do Senhor, você está utilizando esse dinheiro, essas posses que são passageiras aqui nessa terra, que são injustas aqui nessa terra, E não há, que houve a santificação, porque você afinal é um filho de Deus, você santificou diante do Senhor, e você utilizou isso para angariar amigos no reino de Deus. Como é isso, irmão César? Então, quando você chegar no céu, o pastor já sempre ele fala isso aqui, quando você chegar no céu, você vai ver irmãos lá, que a mensagem do evangelho chegou até ele por meio daquele recurso que você aqui nessa igreja depositou, ou nos outros lugares onde você congregou antes daqui. Então a mensagem ela chegou até as pessoas, tendo em vista a esses recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Então o Senhor Jesus, ele não está patrocinando, ele não está assinando embaixo na forma injusta desse administrador. O nosso Deus é santo, ele não compactua com a injustiça. Mas tudo que chega à mão do Filho de Deus, todas as coisas, elas são utilizadas para a glória de Deus, para o bem dos eleitos e para a glória de Deus, como nós temos aprendido aqui. Então, Jesus continua: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Então, aqui, o Senhor, quando nós estivermos lá na eternidade com os nossos irmãos, nós vamos conhecer os nossos irmãos de Moçambique, que nós não tivemos a oportunidade de conhecê-los todos aqui, individualmente. A gente recebe as imagens aqui dos cultos e tudo mais, mas nós não os conhecemos, não conversamos com eles, Conhecemos o pastor Ernesto, pelas imagens, sempre manda os vídeos ali dos eventos, das atividades, mas um dia aqueles irmãos vão chegar e falar assim: obrigado, irmão, porque aquele recurso serviu, porque eu estava numa situação muito difícil e aquilo me deu um ânimo. A partir daquele recurso que chegou até ali, eu consegui me alimentar minha família, e eu recebi uma palavra da parte do Senhor, e aquela mensagem da parte do Senhor serviu para resolver muitos e muitos problemas que estavam acontecendo na minha vida. Ou para aquele que era ímpio e chegou até lá, os irmãos conseguiram fazer missões em lugares que a gente não consegue, aqui em Vilhena, aqui no Ocidente, A gente não consegue chegar com os nossos pés até lá, mas aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos empregado, dentro da nossa condição, temos investido no reino do Senhor. Então, esse texto, ele fala exatamente sobre isso, sobre nós administrarmos de forma sábia aquilo que o Senhor tem nos dado. De nós não
negligenciarmos esse aspecto de que o Senhor, Ele vai pedir conta também para nós daquilo que Ele tem nos dado. O Senhor, Ele é o dono de todas as riquezas, o Senhor é dono de todas as coisas, de todos os universos, de cada estrela. Ele chama cada estrela pelo nome, Ele conhece cada grão de areia. E um dia Ele vai chamar toda a criação, nós, feito a sua imagem e semelhança diante dEle. E nós iremos diante dEle e iremos receber os galardões, os presentes da parte de Deus, né? Alguns vão receber muito mais presentes. Eu vou receber menos presentes, porque não tenho trabalhado tanto como muitos dos irmãos aqui que têm trabalhado. Eu vou receber pouco. Mas espero, né, depois dessa mensagem, diante desse texto aqui, produzir mais, né, trabalhar mais no reino de Deus, encorajar os irmãos a trabalharem mais, né, no reino de Deus. E trabalhar não é só aqui, neste lugar, aqui nessas 4 paredes. É trabalhar sendo um missionário no seu trabalho, é trabalhar sendo uma boca de Deus na sua família, em todos os lugares onde é que você estiver. Todo lugar é lugar de trabalho. E o trabalhar não significa só estar aqui com esse microfone na mão. O meu filho estava perguntando para mim como é que era ser pastor, né? O pastor trabalha? Eu falei para ele, olha, o trabalho dele é extenuante, é muito pesado, porque segunda-feira é considerado, né, consensualmente, que é o dia que ele vai estar, vamos dizer, a folga do pastor, mas ele mesmo não coloca isso como folga, ele está sempre trabalhando. Falei para ele, ó, quantas vezes, teve vezes que eu estive no hospital, né, com algumas crises nos rins e tal, era 1h da manhã, o pastor estava me levando para o hospital, e assim os irmãos já devem ter recebido esse cuidado, esse carinho dele, né? Então, esse trabalho, ele é além daqui de vir cantar um hino. Esse trabalho, ele é orando. Quantos e quantos sustenta esse trabalho aqui por meio regrado por muita oração? Irmãos que não têm um destaque muito grande, mas têm orado por tudo isso que está acontecendo. São pessoas que são silenciosas, mas que no reino espiritual têm travado grandes batalhas. Deus abençoe a sua vida, irmão. Deus abençoe aqueles também que estão diante aqui da linha de frente também, trabalhando, que vem aqui, que faz a abertura de um culto, que está direcionando um louvor, e todas as atividades que a gente, de forma visível, consegue perceber, né? De que nós continuemos a trabalhar no reino de Deus. Eu queria trazer algumas lições, né, que a gente percebe através desse texto, né? O primeiro é a prestação de contas, que a gente já falou nessa noite, né? Outra é que somos chamados a usar toda a nossa inteligência e sagacidade no reino de Deus. O reino de Deus tem uma alegoria que o pastor Marco Granconato ele conta, que um dia o médico chegou e falou para o camarada, né? Nós vamos cortar a sua mão, o seu braço. Ele falou, não corta não. Mas por que não pode? Não, porque lá na igreja eu bato palmo. Então tá. Então nós vamos cortar, vai ter que cortar a sua língua. Não corta não, porque lá na igreja eu canto. Então nós vamos cortar seu braço, a sua perna. Não corta não, porque na igreja eu pulo. Então nós vamos tirar o seu cérebro. Isso aí você pode tirar. Então assim, filho de Deus, os servos de Deus foram chamados também para utilizar a sua inteligência, a sua capacidade para com o reino de Deus. Jesus aqui, ele faz uma comparação, ele está falando, olha, se os filhos de Deus tivessem a mesma inteligência para bolar, para tramar, eu acho que tramar está sempre ligado a coisas ruins, mas para elaborar estratégias eficazes para o reino de Deus. Não essas estratégias humanas que a gente vê por aí, o G12, célula, não é disso que Jesus está falando, porque essas pessoas podiam se encher de coragem e falar, por isso que eu falo para vocês, né? A gente tem estratégias, a gente faz um tanto de coisa aqui para chamar as pessoas, né? A gente pinta as paredes, a gente planta bananeira no púlpito. Essas pessoas estão fazendo coisas espantosas,
Não é disso que o Senhor Jesus está falando. Mas da gente utilizar com equilíbrio, com sabedoria. Dentro daquilo que é a palavra de Deus. Termos a nossa mente sempre focada. Nossa, como eu posso utilizar disso aqui que o Senhor me deu para angariar, para semear no reino de Deus. Né? Então, graças a Deus que aqui neste lugar o Senhor tem nos presenteado, né? Aqui nós não somos desses que vão ter problemas, né? Se um dia se a gente não tiver poder bater palma, seja lá o que for, mas a gente tem aprendido, o Senhor tem enchido a nossa mente, o nosso coração, mas também não basta apenas a gente encher a nossa mente e a gente não ter uma vida prática, né? A ortopraxia que se fala, né? Que é a prática da doutrina, da teologia, daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Ah, se os filhos da luz tivessem essa mesma esperteza, diz Jesus. Então, que nós possamos, né, refletir sobre isso. Outro ponto para reflexão, que devemos usar as nossas riquezas, né, para conquistar todos esses benefícios, esses amigos do mundo espiritual. Nossas riquezas sendo usadas no reino, não estamos falando de compra de salvação, né? Nós não estamos falando nós estamos barganhando com Deus. Não é sobre isso o texto, né? Muitas pessoas podem utilizar, e claro, a gente sabe que no Brasil as pessoas abrem a Bíblia e pegam um texto e falam qualquer coisa. Se você abrir um livro de Machado de Assis e pegar uma página só, lá no meio do livro, você não vai conseguir contar toda a história só com aquela página. Se você é mais nerd, né? Se você quer pegar lá o Hobbit, né? Você quer pegar lá aquele outro bem famoso, né? Os adolescentes, os jovens gostam desses os best-sellers aí. Se pegar uma página, você não vai conseguir explicar tudo. Mas por que as pessoas querem pegar um versículo isolado da Bíblia e quer fazer doutrina? E até o povo do mundo, eles pegam também, quando quer fazer qualquer crítica à igreja, eles pegam um texto totalmente fora do contexto e quer explicar e quer justificar o argumento dele através de um texto isolado. Por que a gente faz isso com a Bíblia Sagrada? Né? Então, esse texto ele não fala de comprar a salvação, não fala da gente vir aqui e depositar no altar um tanto de riqueza e a gente vai estar comprando o reino espiritual. Acho que a igreja aqui é muito bem vacinada em relação a isso. A salvação é pela graça. A salvação é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há nenhum tipo de mérito, não há tipo de nada. De forma que toda vez que a gente olha e fala, eu sou salvo por quê? E isso é apontado por alguma coisa que a gente que a gente faz, que a gente supostamente acha que é alguma coisa, a gente já não está dando a devida glória a quem é o verdadeiro autor da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Que nós possamos refletir nessas verdades que foram faladas nessa noite. Que nós venhamos a ter uma boa administração daquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Que nós venhamos a utilizar isso que o Senhor dá em nossas mãos para conquistarmos, para ajudarmos no reino dos céus. Que nós venhamos a lembrar que um dia também nós iremos prestar conta diante do nosso Senhor. E que nós venhamos lembrar também que a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, ela não é só para a gente ganhar dinheiro, mas é para a gente servir no reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.